Olá, humanoides, espero que estejam todos muito bem. Eu sou o Jason Cruz aqui do canal JLab Robótica, estou bem também. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar algo bem interessante a vocês, principalmente a educadores, para utilizarem suas aulas, né? Aulas virtuais, online, também na presencial, quando possível. Estou falando aqui de alguma coisa que você pode utilizar não só nas suas aulas de tecnologia, mas também nas suas aulas de história, geografia, física, enfim. Estou falando do Tinkercad. Algumas pessoas podem conhecer já, mas tem bastante novidade aqui. E eu já quero entrar aqui, ó, em criar novo design, tá? De um projeto 3D. Inclusive, já falo de Tinkercad em vários outros vídeos. Então, tem aqui a parte de circuitos, blocos, onde a gente pode programar a própria modelagem 3D, lições, enfim. Mas vamos aqui, ó, em projetos 3D, criar novo design, tá? Já cliquei aqui esperando abrir essa tela e nós temos um plano de trabalho e aqui na direita nós temos várias formas, tá? Formas que já tem aqui há bastante tempo, estão sendo atualizadas também. E, inclusive temos formas de circuitos elétricos, muita gente não sabe disso, mas temos. Olha, temos Arduino aqui, temos um motor. Nesse caso aqui, a gente não consegue programar o Arduino, pelo menos por enquanto. Espero que a Autodesk, né, o Tinkercad, consiga implementar isso em breve. Mas aqui a gente consegue pelo menos colocá-los no nosso plano de trabalho, na nossa área de trabalho aqui. E fazer algum projeto, simular, né, modelar, ver como vai ficar o nosso projeto. Então temos aí um Arduino, um motor DC, de corrente contínua, um servo aqui, tá? E aí algumas pessoas olham e falam: nossa, mas são objetos muito grandes para pouco espaço. Isso porque as pessoas também não notaram que aqui embaixo tem, ó, editar grade. Tá um pouco distante aqui, mas acredito que seja isso, tá? E aí você pode escolher em milímetros, polegadas ou tijolos, né? Que seriam os bloquinhos. Vou deixar em milímetros mesmo, tá? Preferência aqui a gente pode colocar algumas mesas de impressão 3D e tal, mas pode deixar padrão. E se eu quiser, por exemplo, como estamos em milímetro, se eu quiser de 1 metro, eu vou colocar 1000, certo? Então teríamos aí 1000 milímetros, 1 metro. Ou meio metro, por exemplo, poderia colocar 500, tá? Isso aqui seria de largura, opa, não foi 500 aqui. E aí teria 500 aqui do outro lado também. Ou se a gente quiser um pouquinho mais comprido, vamos deixar o comprimento aí por 1000, só para a gente ver uma diferença, quem é quem. Atualizar grade, ok. Então temos lá, ó, no comprimento 1 metro e de largura 50 centímetros. Agora sim, os nossos objetinhos aqui, ó, os nossos modelos 3D, têm um tamanhozinho mais reduzido referente à área de trabalho, tudo bem? E aí tem algumas coisas interessantíssimas que foram adicionadas recentemente. Estou falando também do Microbit, que foi lançado aí no mês passado, né? No momento que eu estou gravando aqui, estamos em abril, e no mês passado, se eu não me engano, foi lançado aqui dentro do Tinkercad a possibilidade de utilizar o Microbit. Onde ele está? Aqui também, ó, circuitos. Se a gente vier um pouquinho mais para baixo, nós temos o Microbit e nós temos o Raspberry. Mas o Microbit, assim como o Arduino, também é programável e a gente não consegue programar aqui ainda por enquanto, nessa área de modelagem 3D. Se a gente for lá na parte de circuitos, vou clicar aqui em circuito, ó, criar novo circuito, inclusive já apareceu ali, a gente consegue sim utilizar aqui o Microbit. E aí eu tenho vários vídeos também, fiz uma série sobre o Microbit para você iniciar, aprender junto comigo aqui no YouTube, tá? Vou colocar o link na descrição. E a gente consegue programar, olha aqui em código, ó, a gente consegue programar esse Microbit em blocos. Algo que é muito interessante também, que a gente consegue programar o Microbit em outras plataformas, né, em Python, por exemplo. Por enquanto só tem a opção de blocos, a gente consegue programar o Arduino também. Olha só, colocar um Arduino aqui. Porém, além de blocos, a gente tem também a linguagem escrita, né, textual, que seria o C++ do Arduino. Aí a gente pode escrever aqui, ó. A gente pode inclusive fazer o código em blocos e ele traduzir já, né, para o textual, tá bom? O texto. Mas vamos voltando lá para a parte de modelagem. Lembrando que isso aqui é mais um vídeo informativo, tá? Voltando aqui, ó, posso editar aquilo que a gente tinha começado a fazer. Coloquei uns componentes, né, na nossa área de trabalho. E algo que é muito interessante, que é novidade de hoje, é a gente vir aqui em Shape Library.
a gente clica lá e temos várias coisinhas aqui, ó, uns bonequinhos e tal. E o que me agradou muito foi ver essa parte aqui de Materials for Making. Materials for Making. Acredito que seja isso no inglês, né? Lá essas coisas, né? Mas tudo bem. A gente tem, por exemplo, os pinos aqui, ó, umas taxinhas. A gente tem lápis. E algo que eu gostei demais, eu acho que tá lá no final, tá? Antes disso tem aqui, ó, um rolinho de papelão, tem alguns outros tamanhos também. Mas eu acho que é na página 6, se eu não me engano, é na 5, talvez. Na 7, que é a última página, nós temos um palito de picolé. Eu que comprei alguns palitos de picolé aqui, ó, inclusive, para fazer alguns projetos com o pessoal. Inclusive a Júlia, né, do laboratório da Júlia, eu tenho falado bastante nela aqui. Vocês vão entender o motivo, já adiantando, por causa dos Electroblocks, tá? Lançamento. E aí a gente vai ver bastante coisa, espero, aqui no canal. Aqui a gente tem um palitinho de picolé, que é muito utilizado para fazer alguns projetos, e eu já quero dar uma dica aqui para vocês também. A gente vai colocar ele em pé, né? Então eu vou aqui, ó, ao lado tem essa partezinha aqui, essas setinhas em forma de arco, que eu clico nela e seguro, tá? Se eu vier aqui, ó, ainda nessa parte de baixo, tá? Veja que o mouse está na parte de baixo aqui do azul. Se eu colocar para um lado, ele vai mudando ali cerca de 22,5 graus. Fui de novo, 45, tá bom? E aí, se eu colocar aqui mais para cima, aí eu já tenho um pouquinho mais de precisão, né? Um pouquinho mais de grau em grau, vamos dizer assim, tá? Então, vou colocar aqui ele 90 graus e observe que for uma parte para cima, uma parte para baixo. Eu vou teclar D, né? D, e aí ele foi para a base, né? Colocou sua base justamente alinhado à superfície. A gente consegue colocar aqui um outro palitinho ao lado, e eu quero dar uma dica que é muito massa, né? O pessoal geralmente não faz isso. Eu vejo muita gente fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, só que tem um problema. Se eu quero colocar ele alinhado um ao lado do outro para fazer como se fosse um murinho de palitos, né? Caso a gente queira fazer uma casinha, fazer um cercadinho, alguma coisa assim, aqui dentro do Tinkercad com os palitos, o pessoal faz Ctrl+C, Ctrl+V, só que às vezes não fica muito bem, tá? Fica meio esquisito, você tenta colocar aqui ao lado certinho também e não fica grudadinho, não fica juntinho. O que que você pode fazer? Eu vou apagar aqui, selecionei o palito. A gente está falando um pouquinho rápido aqui, tá? Mas eu vou fazer uma série de vídeos aí detalhadamente sobre o Tinkercad, e assim que tiver disponível eu vou colocar o link na descrição também, né? Agora, nesse exato momento que o vídeo vai ser lançado, o link não vai estar disponível, obviamente, mas dá uma olhadinha aí depois, tá bom? No momento que você estiver assistindo o vídeo. O que é que eu vou fazer? Selecionado o palitinho, eu vou teclar W, que é a mesma coisa que clicar aqui, ó, em plano de trabalho, para eu selecionar qual vai ser o próximo plano de trabalho. Veja que tem ali, ó, aquele quadradinho ali é justamente aquilo que eu quero. Eu vou colocar aqui na lateral do palito, e na hora que eu clico, a gente deixa de ter aquele plano de trabalho lá embaixo azul e passa a ter um plano de trabalho na lateral desse palito, nessa superfície aqui. E aí, em vez de fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou clicar Ctrl+D. O Ctrl+C, Ctrl+V pode funcionar também, tá? Mas às vezes ele vai um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente, para um lado ou para o outro, não vai ficar bem centralizado. No Ctrl+D, ele fica exatamente sobre o mesmo objeto. Ele já está lá, um sobre o outro. E agora, se eu quiser afastar ele um pouquinho para o lado, ou quiser colocar um pouquinho para o lado, eu consigo, tá? Ele foi. Porém, vou voltar aqui, porque a gente vai teclar D. Teclando D, aquela mesma coisa que o palito foi para o início lá na superfície, é a mesma coisa que acontece aqui. A sua superfície, né, a superfície ali do palito, ela fica juntadinha, vamos dizer assim, à área de trabalho, ao nosso plano de trabalho, o nosso novo plano de trabalho, que agora é esse laranja aqui. E aí eu posso, por exemplo, selecionar os dois, tanto faz a ordem nesse caso, tá? Eu posso duplicar e depois apertar aqui o W, clicar lá e colocar aqui um novo plano de trabalho e D de novo. E aí temos mais dois palitinhos, né, já que ele vai estar selecionado. Ou posso primeiro colocar o plano de trabalho para lá de novo, depois selecionar tudo, Ctrl D e D, e aí a gente vai formando o nosso cercadinho, aí, a nossa fileirinha de palitos de picolé, tá bom?
Certo? Então a ideia é a seguinte: utilizar tudo isso aqui, esses objetos, essas coisas que a gente tem, para incorporar isso na sua aula. E é muito legal utilizar isso aqui nas aulas, porque além de os seus alunos estarem se divertindo, estarem mais engajados na sua aula, eles também vão deixar de fazer aquela perguntinha que a gente sempre escuta, né, dentro da sala de aula. Quando é que eu vou usar isso na minha vida? Onde é que isso se aplica? Onde é que a gente vai usar isso? É muito mais legal aprender já utilizando, mostrando ali onde que a coisa acontece. Ok? Eu tenho uma lista de vídeos aqui para fazer, com coisas para ser utilizado em sala de aula, para utilizar com os alunos, para fazer projetos, para ser utilizada na Olimpíada Brasileira de Robótica, por exemplo. Eu estou fazendo lives agora constantemente na Twitch. Alguma vez ou outra farei no YouTube também, mas o foco das lives será na Twitch, que a gente tem uma interação maior, a gente consegue ter uma participação maior do pessoal que está ali acompanhando, tá bom? Então eu tinha um certo preconceito com a Twitch, achava que era só jogos, porque ela se popularizou por causa dos jogos. Mas lá dentro tem uma comunidade muito boa de ciências e tecnologia, tem pessoal que trabalha com programação, que ensina programação aos outros, tem o pessoal da área de hardware, como a Júlia, por exemplo, mais uma vez falando, o Cadu, tem o Demaneiro, tem o Dornelles, tem várias outras pessoas que estão lá, que infelizmente não dá para falar o nome de todo mundo, mas sintam-se todos abraçados, porque essa comunidade é muito boa e todo mundo se ajuda de verdade, tá bom? Então vai lá, dá uma olhada. Ah, mais uma rede social? Não, eu tenho certeza que você vai gostar e vai aprender muita coisa lá na Twitch, na comunidade de ciências e tecnologia. E claro, não temos apenas o Tinkercad, temos várias outras plataformas também, como o SButtix, que é o simulador de robôs, que é utilizado, né, na Olimpíada Brasileira de Robótica, a OBR. Temos o OpenLab Roberta, que também é utilizado em alguns outros torneios, mas além disso, podem ser utilizados, né, tanto um quanto o outro, na sala de aula e devem ser utilizados. Por favor, faça isso por você e pelos seus alunos. Vamos ajudar a melhorar aí a educação no nosso país, tá bom? Para continuar fazendo isso junto comigo, se inscreva aqui no canal, por favor, se ainda não se inscreveu, e você pode dar sugestões de novos vídeos também, e claro, participar das nossas lives, para estar lá presente na hora da gravação de alguns vídeos, como agora. Então é isso, eu sou o Jason Cruz, aqui do canal JLab Robotica, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.